sabe que eu sou. Mas até a página 2, viu, Mariana? Porque no Atlético, Mariana, o meia Nátio Fernandes falou sobre as críticas que a equipe tem recebido. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Nátio, mas eu quero voltar para o Ceará e já abrir com você, Ceará. É impressionante como os resultados, e é normal que seja, né? É normal que seja, os resultados determinam a análise por parte do torcedor ou uma análise mais técnica e tal, por parte de todos nós que trabalhamos na comunicação e você, como um ex-jogador e também um formador de opinião no meio. Os resultados, a gente estava no Jogo Aberto agora e a pergunta era exatamente essa. A Renata falou dos times que estão lá na frente, pegou um trecho de uma entrevista do Rogério Ceni e que o Rogério disse, o campeonato é muito longo, além de ser um campeonato longo, tem janela no meio da temporada, os times que estão lá na frente, pode ser que eles não consigam permanecer e os que estão lá atrás, como Palmeiras, Flamengo, daqui a pouco esses times, por uma ordem natural das coisas, eles estarão lá na frente. As críticas na sua avaliação ao Atlético, ao trabalho do Turco e ao Atlético, elas são justas ou injustas simplesmente porque teve uma derrota, mas foi uma derrota importante no final de semana. E aí, Ceará? Na verdade, o futebol é muito dinâmico, né? E dentro desse dinamismo do futebol, você tece os elogios como as críticas também, segundo o resultado, porque é o resultado que será analisado. Nem sempre, né, se analisa uma continuidade, mas se analisa jogo a jogo. E o futebol tem esse dinamismo, o que você faz no final de semana já não serve para o meio de semana e assim sucessivamente. Por isso que as críticas vêm, porque o Atlético levou assim, um nível muito alto, né? Então sempre se espera um grande futebol, sempre se espera vitória, sempre se espera um grande espetáculo do Atlético e quando não vem, e sobretudo ainda com derrota, as críticas são naturais que aconteça e eu acho que o jogador ele tem que estar preparado, tanto para o elogio quanto para a crítica, né? Então ele precisa saber que isso, né, é mister dentro do futebol, dentro do esporte que a gente pratica, porque é a paixão nacional e todos acham que conhece, né, do futebol como ninguém, então todo mundo quer criticar. No meu ponto de vista, são críticas que são pertinentes ao momento do Atlético, ou pelo menos ao jogo, né? Ô Fusca, vamos ouvir o Nath, que você é um exímio poliglota. Vamos ouvir o Nath falando sobre essas críticas aí. Yo creo que es un poco injusto porque, bueno, el equipo y todos, obviamente, cuando hablo del equipo, hablo del cuerpo técnico también. Si uno analiza los números en el año, creo que los números son buenos. Creo que llevamos 28 juegos y solamente el equipo perdió 2. Ganó la Supercopa, ganó el Campeonato Mineiro, jugando la final con el Clásico. Entonces, me parece un poco injusto. Pero bueno, también sabemos que el fútbol aquí en Brasil es muy exigente y cuando por ahí no se dan 2 o 3 resultados se empiezan a generar las críticas y bueno, nosotros las aceptamos, tratamos de corregir los errores acá adentro para después poder hacer un buen trabajo cuando nos toque jugar. Então, o Nacho falou, ele passou pelos números também, mas eu acho que não é nem só pelos números. Eu acho que as críticas, e elas têm, eu acho que elas procedem, elas têm fundamento. Eu pedir a cabeça do treinador, eu acho que é um avanço muito grande. Avanço que eu estou dizendo, avançar a linha o limite do razoável. Eu acho que não pode ser assim. Você cobrar que ele precisa melhorar o sistema defensivo, que ele precisa ter um time que tem que parar de ser arame liso, que tem que deixar de ser panda, que jogador não pode marcar com o olho, que é inadmissível o Apodi partir do campo de defesa, atravessar o campo todo e cabecear uma bola, 1,2 m que ele tem, desse tamanho. Ele cabecear uma bola dentro da área, no meio de zagueiro, de 7,89 m de altura, me ajuda. E aí ninguém acompanhar, talvez por acreditar, cara, eu não faço o meu aqui, mas ali atrás alguém vai fazer. Aí o lá de trás não faz, não, o Everson faz ali atrás. E um vai deixando para o outro e ninguém marca e vira arame liso. E os adversários, enquanto isso, marcam 8 gols em 5 jogos. Então você pode dizer que as críticas são radicais e tal, ou que elas são muito importantes nesse momento. Não dá para pedir cabeça de treinador, mas dá para cobrar dele sim. A desorganização do time passa por ele. Porque daqui a pouco, se organizar e embalar, méritos para quem? Para minha mãe?
É ou não é, Fusca? Eu também acho. E diante do que disse o Nacho e diante das críticas que são feitas, elas são pertinentes? Eu acho assim, as pessoas que estão, principalmente estão no futebol, elas têm que saber que estão ali para ser criticadas e elogiadas o tempo inteiro. Só que às vezes também se exagera um pouco nessas críticas. Supervaloriza demais o trabalho de um treinador, tanto para o mal quanto para o bem. Às vezes nem ele é tão culpado por um problema que aconteceu dentro de campo. Mas eu acho que o Atlético, nesse momento, tem problemas que são técnicos e táticos. Então, passa sim pelo treinador. Acho que o Atlético, todo mundo tem que avaliar que o campeonato é muito equilibrado. As pessoas acham que porque o Atlético ganhou ano passado 3 competições, já começou ganhando 2 competições esse ano, não tem adversário para o Atlético? Claro que tem. Se não jogar bem, você vai perder para o América. Se tropeçar um pouquinho, você vai perder para o Goiás, você vai tropeçar no Curitiba. E eu acho que o Atlético passa também por um excesso de confiança. Não chega a ser um salto alto. Mas é achar que, se a gente imprimir um pouco de ritmo aqui, vamos ganhar. Muricy fala disso. Então, talvez essas críticas sejam importantes nesse momento para o Atlético voltar a jogar no limite, na capacidade que tem. Porque você vê a mesma coisa que está acontecendo com o Palmeiras e o Flamengo, que estão lá atrás na tabela. Também, de repente, passa um pouco por isso. Eu acho que o Atlético tem tudo ainda para se recuperar, Everton. Está no início. Mas, de qualquer forma, tem que começar a se recuperar agora, porque senão não dá mais para buscar. Eu vou pedir licença a você que está em casa. A gente volta nesse assunto daqui a pouco, porque o Thiago Fernandes tem uma outra informação e ela não pode esperar, que é uma informação ainda sobre a possibilidade do Gemerson vestir a camisa do Atlético. Então, o Thiago levantou uma informação e ele fala daqui a pouco, que agora eu preciso falar para você que o recado é para quem está